Começam a ser ouvidas testemunhas e envolvidos no caso Décio Sá. 55 pessoas vão passar pelas oitivas que começaram hoje. José Sarney é internado depois de sentir desconforto cardíaco. Depósito de armas do Exército é invadido. Você vai ver hoje como anda a segurança no 24º Batalhão de Caçadores. Assinada a ordem de serviço para mais uma reforma no aeroporto de São Luís. A última obra no terminal durou quase 2 anos. E mais. Rodoviários entram em negociação com empresários. Dunas de areias avançam na litorânea. E ainda arte renascentista. A exposição homenageia o Dia da Arte. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão acontece. Olá, boa noite. Boa noite para você. E a edição de hoje começa com os depoimentos do caso Décio Sá, que começaram na manhã de hoje. Agora, pela tarde, os acusados do assassinato foram ouvidos. São pelo menos 55 pessoas, entre testemunhas e envolvidos, que vão fazer parte das oitivas. As primeiras oitivas com as testemunhas e os acusados no processo que apura a morte do jornalista Décio Sá terminaram por volta das 2h30 da tarde no Fórum Desembargador Sarney. Das 10 testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público, apenas 6 foram ouvidas pelo juiz Márcio Brandão, auxiliar da primeira vara do Tribunal do Júri de São Luís. Uma delas foi dispensada pelo Ministério Público e 3 delas não foram localizadas. Além das testemunhas, estavam presentes o assassino confesso do jornalista, Jonathan de Souza Silva. Também Elker Farias Veloso, os policiais Alcides Nunes e Joel Durães e os empresários Glaucio Alencar e José Alencar. Segundo informações, Júnior Bolinha não quis acompanhar a oitiva e pediu para voltar para Pedrinhas. Chiliano Graciano, outro acusado, continua foragido. Semana que vem é a vez das testemunhas de defesa. Os acusados devem ser ouvidos nos próximos dias 20 a 24 de maio. As oitivas começaram ainda pela manhã, ou deveriam começar. O problema é que um dos advogados de um acusado do homicídio entrou com recurso para desmembrar o processo. Das 10 testemunhas arroladas pelo Ministério Público, 7 compareceram pela manhã no primeiro dia de oitivas na primeira vara do Tribunal do Júri de São Luís. Até o meio-dia, 5 testemunhas foram ouvidas. Um forte esquema de segurança foi montado no fórum para ouvir testemunhas de acusação e 13 denunciados pelo Ministério Público de envolvimento no assassinato do jornalista Décio Sá, de 42 anos, na noite de 23 de abril de 2012, num bar na Avenida Litorânea, em São Luís. José Raimundo Chaves, o Júnior Bolinha, suspeito de intermediar a ação criminosa, foi o primeiro a chegar ao Tribunal do Júri, mas ele usou a camisa para esconder o rosto. Marcos Bruno Silva de Oliveira, que pilotava a moto que deu fuga a Jonathan de Souza, chegou logo em seguida. No plenário do Tribunal do Júri, Fábio Aurélio do Lago e Silva, o Bochecha, os empresários Glaucio Alencar Pontes Carvalho e o pai dele, José de Alencar Miranda Carvalho. Pai e filho teriam financiado a morte do jornalista com pagamento de R$100 mil. A defesa deles estava otimista. Nós temos alguns problemas de ordem processual. Haja vista que, em sede de habeas corpus, o advogado do Dr. Rebouças, ele conseguiu que se aditasse a resposta à acusação em relação ao cliente dele. E nós entendemos que os outros corréus eles teriam o mesmo direito, uma vez que essa relação processual ela diz respeito a todos. Porquanto o tribunal, inclusive em sede de parecer e mesmo de decisão, já havia aventado nas suas razões que seria um caso, inclusive, de audiência viciada. O ato seria viciado, uma vez que, se aditando a resposta à acusação, ou se autorizando o aditamento de tal, teria que se abrir um prazo legal de 10 dias, e se dentro desse prazo, em sendo aditada a resposta à acusação, não seria salutar que as audiências acontecessem.
Jonathan de Souza, executor do jornalista Décio Sá, estava no Presídio Federal de Segurança Máxima em Mato Grosso do Sul e seria ouvido por videoconferência. Mas os advogados de defesa conseguiram que Jonathan estivesse presente na primeira vara do Tribunal do Júri de São Luís a partir de hoje. Qual a expectativa da defesa em relação a Jonathan? O Jonathan, o que a defesa quer é que ele efetivamente colabore com a instrução. Que ele dê nome aos bois, que ele diga efetivamente o que aconteceu, o que deixou de acontecer, para que nós elucidemos esse hediondo crime e que a sociedade toda possa ver como a justiça funciona, como o trabalho é feito, e que não paire nenhuma dúvida, que não se proteja exatamente se ou ninguém. Depois de iniciadas as oitivas, o advogado Aldenor Rebouças Júnior recebeu liminar favorável, impedindo a oitiva do cliente dele, o também advogado Ronaldo Henrique Santos Ribeiro, com a alegação de que não teve tempo para ouvir as gravações telefônicas que envolviam o cliente dele. Há a possibilidade processual de ele ser excluído efetivamente do processo e ser, na verdade, não inocentado, porque a inocência depende da prova que não vai ocorrer. O que nós estamos tentando é excluir Ronaldo sob a perspectiva de que ele jamais deveria ter sido incluído nesse processo. O processo envolvendo o advogado Ronaldo Henrique Santos Ribeiro, que está em liberdade, foi desmembrado dos outros acusados. O Ministério Público garante que tem provas suficientes para condenar todos os envolvidos na morte do jornalista Décio Sá. Existem muitas provas, sim, muitas provas que estão aí e devem ser analisadas, todo o conjunto probatório, para se chegar à conclusão dos fatos. A expectativa é que a gente trabalhe o mais rápido possível, né, nesse conjunto probatório, para que se tenha logo uma resposta para a sociedade, que é o julgamento. E José Sarney acabou sendo internado depois de um desconforto no peito. O senador do PMDB passou por exames em hospital de Brasília e foi liberado na noite de sábado. Segundo a assessoria de imprensa, tudo não passou de um susto. O senador sentiu dores musculares e, após passar por exames, foi liberado pela equipe médica. De acordo com o hospital, o atendimento foi rápido e os exames descartaram complicações cardíacas. No ano passado, Sarney ficou internado em São Paulo após ter corrido um risco de infarto. Na época, foi detectado um entupimento de uma artéria e o ex-presidente passou por um cateterismo. E homens invadiram a área do 24º Batalhão de Caçadores e roubaram uma mochila. O roubo aconteceu durante um exercício de treinamento dos soldados. 2 casos parecidos em menos de 15 dias fizeram com que a vigilância do 24º Batalhão de Caçadores de São Luís fosse questionada. O primeiro caso aconteceu no dia 22 de abril, quando 4 homens acusados de homicídio no bairro de Fátima e portando uma pistola 380mm, munição e um colete à prova de bala, se esconderam na área interna do quartel. Os 4 suspeitos foram presos 5 horas depois, durante uma ação conjunta das polícias civil, militar e o apoio do Exército. E de acordo com a assessoria de comunicação do Exército, o segundo caso aconteceu no dia 1º de maio, por volta das 9h30 da noite, nas imediações do Parque Pindorama. 1 ou 2 elementos não identificados, eles pegaram uma mochila do quartel e dentro dessa mochila possuía 5 binóculos. Imediatamente após iniciar-se as buscas, foi instaurado o inquérito policial militar. O coronel afirmou que o caso é pontual, que apenas os binóculos foram retirados da mochila do único soldado que estava presente na hora do roubo e que não existe a possibilidade dos suspeitos terem furtado também armas do Exército Brasileiro. Não desapareceu armamento, nem munição. Esse nosso material está em plenas condições de segurança. Ainda segundo o coronel Weber, as polícias militar e civil estão realizando um patrulhamento nos bairros do Coroado, Coroadinho, João Paulo e Filipinho em busca dos suspeitos do furto. Um inquérito policial militar também foi solicitado para saber se houve negligência dos soldados que estavam no local. Até o final da tarde desta segunda-feira, nenhum suspeito foi localizado. Veja, depois do intervalo, parlamentares estão preocupados com o alto número de pessoas que não fizeram recadastramento eleitoral. E vamos mostrar as notícias da Assembleia Legislativa na sessão desta segunda-feira. Na Câmara Municipal, a semana começa confusa. CPI do Bom Peixe gera briga entre vereadores da cidade. Os detalhes em instantes.
Maranhão Acontece está de volta e agora com um giro de notícias políticas do estado. E vamos começar o giro de notícias pela Câmara Municipal. Na sessão de hoje, vereadores trocaram acusações e os ânimos ficaram, de certa forma, bem alterados. Tudo por conta do início dos trabalhos das investigações da CPI do programa Bom Peixe. Antes mesmo de iniciar as investigações, a CPI do Bom Peixe já teve o primeiro racha. O vereador Marquinhos usou a tribuna da Câmara nesta segunda-feira para atacar a forma como foram definidos os cargos dentro da comissão. Ele aponta para uma briga caseira entre partidos que teria retirado dele a relatoria da CPI. Dizendo que foi enganado, resolveu pedir a retirada do nome como membro da comissão. E houve uma manobra aqui nessa casa, né? E nessa manobra acharam por bem me tirar como relator. E assim, alegando que a minha participação como relator da CPI criaria-se um mal-estar, um problema, né, com o PDT, em virtude do meu posicionamento com um vereador dessa casa, que é membro do PDT, e que o afiliado político dele era o secretário anterior, que no caso vai ser investigado. Com isso, eles dão essa alegação e me tiraram. O presidente da CPI, vereador Pedro Lucas, disse que Marquinhos age de maneira intempestiva, que a escolha do relator, que ficou a cargo do vereador Chico Carvalho, foi feita por todos que integram a comissão e contou para isso a experiência. Eu respeito o posicionamento do vereador Marquinhos. Existem 2 suplentes que podem substituir à altura o vereador Marquinhos. Foi dito lá no momento que iria ser o relator, sim. Também o Francisco Chaguinhas iria ser o presidente da comissão. Depois fomos ver no regimento interno, coube ao autor do requerimento ser, né, o presidente da comissão parlamentar de inquérito. E o Marquinhos, como membro, acho que ficou insatisfeito, não é? Mas eu queria dizer que a decisão não foi do presidente, foi da própria comissão. Achou que a experiência do Francisco Carvalho contou muito nesse momento. Porém, Marquinhos foi insistente e, durante o pronunciamento na tribuna da Casa Parlamentar, disse que a Câmara era um verdadeiro teatro e explicou o porquê da colocação. É porque justamente assim, não são todos os vereadores, porque eu tenho certeza que aqui tem homens coerentes, homens éticos, homens de palavra, mas há alguns homens aqui que infelizmente agem como ator, E eu costumo dizer, eu vim para cá para trabalhar, eu vim para cá para representar o povo, eu não vim para cá para estar sendo ator. Eu vim para cá, de fato, para fazer diferença. Apesar desse primeiro desentendimento, o presidente da CPI aguarda até a próxima quinta-feira o relatório da CEMAPA, que comprove as irregularidades no contrato para a compra do peixe. Pedro Lucas disse que a CPI não vai se sossegar enquanto não encontrar a verdade. Eu creio que o secretário Marcelo tem responsabilidade, não haja dessa forma. Estamos esperando, ninguém está à caça às bruxas, a gente tem que dar, uma satisfação à população de São Luís. Sobre as declarações do vereador Marquinhos de que a Câmara é um teatro, o presidente do Parlamento Municipal, Isaías Pereirinha, classificou de empolgação de primeiro mandato e deu uma espécie de puxão de orelhas, dizendo que não existe vara de condão para que tudo seja feito em um passe de mágica. Então esse é um pensamento dele, exclusivo dele, Eu particularmente não concordo. A casa é uma casa onde o contraditório existe, Até porque os dedos das mãos não são iguais e nem nós poderíamos ser iguais. Então cada um pensa de uma maneira diferente. Mas talvez seja pelo afã de querer mostrar serviço, não só ele, outros vereadores novatos, e tem que aprender ainda muita coisa, Às vezes a gente chega com o pensamento de achar que podemos resolver as coisas com um toque de mágica e, lamentavelmente, a gente não tem essa varinha de condão. A CPI tem prazo de 60 dias para investigar e poderá ser prorrogado por mais 60. E pelo jeito que começou, ainda deve fazer muito barulho. Na Assembleia Legislativa, deputados também estão mobilizados para a instalação da CPI da agiotagem. Porém, faltam assinaturas e acordos políticos ainda estão sendo fechados para comandar as investigações. Vamos às informações de hoje com a repórter Adria Rodrigues. Na sessão desta segunda-feira, na Assembleia Legislativa, o deputado Raimundo Cutrim falou sobre a CPI da agiotagem, que continua com 11 assinaturas. Já o deputado Marcelo Tavares questionou a legitimidade da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a agiotagem no Maranhão. Reconheça a importância da CPI que Vossa Excelência pede.
Só que ela talvez seja a CPI mais difícil de ser feita nos últimos anos no Estado, pela complexidade que ela tem. E isso não pode ser feito por um lado político. Essa responsabilidade tem que ser dividida nesta casa, entre governo e oposição, para que os excessos não aconteçam. Nós não podemos permitir legitimar uma CPI que tenha só um lado. Essa não pode ser uma CPI política, ela tem que ser uma CPI de fato, que permita uma investigação profunda e verdadeira. Então nós só assinamos se a relatoria for indicada para um membro da oposição, e melhor membro da oposição que nós temos para isso é a deputada Elisiane Gama, que já foi relatora aqui em CPIs também importantes, que deram resultado. As únicas CPIs que deram resultado nesta casa recentemente foram aquelas relatadas pela deputada Elisiane Gama. No programa de hoje da TV Guará, Na Boca da Noite, que tem como apresentador o jornalista Chico Viana, o deputado Raimundo Cotrim comentou sobre as acusações que envolvem o seu nome. Durante o programa, o deputado falou sobre o forte esquema de perseguição política contra ele. Chegou a mencionar por várias vezes que isso se trata de um assassinato moral. Cotrim também falou sobre as assinaturas para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que ainda faltam 3 assinaturas, e ele espera contar com os deputados da oposição do governo do estado. Para rever o programa Na Boca da Noite, basta acessar o site da TV Guará, que é o tvguará.com, ou acompanhe a reprise do programa às 5h15 da manhã, aqui no canal 23. Políticos da capital andam preocupados com os mais de 200 mil eleitores que ainda não fizeram recadastramento eleitoral. Até o último levantamento do Tribunal Regional Eleitoral, apenas 15% já realizaram o procedimento. Fora São Luís, mais 8 cidades estão realizando recadastramento biométrico. E quem ainda não realizou o recadastramento tem até o dia 19 de dezembro para procurar um posto de atendimento do TRE Maranhão, no Tribunal, no Fórum Eleitoral, no CSU da Coab, shoppings, Assembleia Legislativa e nos Vivas. E sobre esta preocupação dos políticos, temos os comentários do jornalista Raimundo Borges. É isso mesmo. Boa noite, Borges. Boa noite, Hugo, Daniela. Pois é, o prazo está correndo e os eleitores não estão muito interessados no recadastramento biométrico. Apenas 15% dos 660 mil eleitores de São Luís já compareceram aos órgãos, aos departamentos aí do Tribunal Regional Eleitoral para fazer o cadastramento. Esse cadastramento além de São Luís, ele também com vários municípios, 8 municípios do interior do Maranhão. E é um processo pelo qual a Justiça Eleitoral pretende caminhar até chegar à totalidade do eleitorado brasileiro. É uma experiência que já vem de eleições passadas e agora, cada eleição, a Justiça Eleitoral vai ampliando o número de municípios cujos eleitores terão que fazer esse processo de voto biométrico. A gente se lembra que no Brasil, desde quando o brasileiro adquiriu o direito de voto, o voto tem passado por várias etapas e a mais recente foi a questão do voto do analfabeto. E o voto do analfabeto era um voto digital, só não era eletrônico, mas era feito com a digital, quem não sabia votar. E hoje a gente está vendo aí como a totalidade do eleitorado está tendo dificuldade para realmente comparecer aos postos que a Justiça Eleitoral instalou para receber esse cadastramento. E ele é importante porque, se continuar no ritmo atual, as eleições de 2014 serão seriamente prejudicadas por falta exatamente do eleitorado. Quem não se cadastrar não vai poder votar. Isso é um prejuízo para o próprio sistema, para a democracia, de modo geral, porque os candidatos que serão colocados e eles vão precisar dos votos, certamente que haverá um prejuízo muito grande para as próximas eleições. Eu queria abordar rapidamente aqui, já no final, a questão das CPIs que também estão querendo embicar na Assembleia Legislativa. Uma de violência contra a mulher que foi criada e não anda, porque a presidente não conhece do assunto pela qual foi proposta a CPI. A outra CPI é a CPI da agiotagem, que faltam 3 assinaturas
e o deputado Raimundo Cotrim, que a propôs, não tem conseguido convencer seus colegas a completarem a lista dos 14 nomes necessários para que a CPI realmente funcione. E a gente realmente está nessa expectativa de que pode ou não pode ter a CPI da agiotagem. Imagine, né? Tá então esse resultado, né, Borges? Pois então, realmente a situação está bem complicada, porque se não completar essa lista de 14, a CPI dança. Ok, obrigada, Borges. Daniela. E a equipe da TV Guará conversou com o professor de economia Tarcísio Murta. Veja agora os melhores momentos. Tem o componente obras, mas tem também vários componentes sociais, recursos que vêm do BNDES, ou seja, são recursos que são, além de serem emprestados pelo BNDES, eles são orientados, é um crédito orientado, ele é orientado e fiscalizado. Essa é a grande vantagem de governos como o governo do Estado do Maranhão, tomar recursos dessas fontes, porque não vem só o dinheiro, vem o dinheiro e vem também uma espécie de uma assessoria. Vai ter uma repercussão muito forte para as classes mais pobres da população, porque esse dinheiro é destinado a dos componentes dele é o combate à pobreza extrema. E é um recurso importantíssimo para todos nós, porque independente se esse dinheiro vai atingir diretamente as pessoas muito carentes, acaba causando uma repercussão muito forte no microempresário, no médio e no grande empresário. Eu acredito que esse projeto vai vingar, que ele é extremamente importante para todos os maranhenses. Ele é importante para o Brasil, na verdade. Então, houve esse início muito forte, houve agora um arrefecimento. Isso, de certa forma, pode se considerar normal dentro de grandes projetos, porque existe uma série de questões a serem alinhadas. E a própria Petrobras, que é a patrocinadora do investimento, disse claramente em público, né, de que isso se trata apenas de uma adequação no cronograma físico-financeiro. Isso é importante. Então, eu prefiro acreditar, é bom que nós acreditemos nisso, de que esse é um projeto que vai dar certo. E a entrevista completa você confere amanhã às 10h45 da noite no programa Aviso. E a seguir, o aeroporto de São Luís vai passar por mais uma reforma. Dessa vez, as obras serão para ampliar o aeroporto da capital. Os detalhes você confere em instantes. O Aeroporto Internacional de São Luís vai sofrer novas alterações em sua estrutura. Já foi assinada pela Infraero a ordem de serviço que autoriza a realização das obras de ampliação do aeroporto da capital. O investimento é de 14 milhões e 700 mil reais e vai ampliar a capacidade do terminal de passageiros em 1 milhão e 600 mil pessoas, passando dos atuais 3 milhões e 400 mil para 5 milhões de passageiros ao ano. A conclusão da obra de ampliação do terminal está prevista para abril de 2014. A ampliação consiste em 4 módulos operacionais, ou seja, vai ser uma nova sala de desembarque com 2 esteiras de bagagens, uma nova sala de embarque, um novo saguão com 12 posições de check-in e mais o check-out. Segundo a superintendente da Infraero, entre as melhorias estão novos sanitários e 2 novas esteiras de restituição de bagagem. A área do terminal vai passar dos atuais 6,2 mil metros quadrados para 11 metros quadrados. De acordo com a superintendente, o projeto de ampliação do espaço vinha sendo estudado desde a reforma do terminal de passageiros, ocorrido de setembro de 2011 a agosto de 2012, quando técnicos constataram rachaduras na cobertura do aeroporto, que foi interditado. Mesmo com os transtornos, 2012 apresentou um aumento no fluxo de passageiros de 8,3% em relação a 2011. Atualmente, o aeroporto tem capacidade para 3 milhões de passageiros ano, né? Ano passado nós processamos quase 2 milhões. Com a ampliação, essa capacidade sobe para 5 milhões. Atualmente, 24 voos domésticos são operados no terminal. Mesmo com a ampliação, o número não aumenta. Não vai resolver nada. Não resolve nada. Para que ampliar? Você vai ampliar o quê? Não adianta nada, né? Não adianta você aumentar a estrutura física e não aumentar em termos de qualidade para os passageiros com mais voos, né?
Realizada na tarde de hoje a primeira audiência de conciliação entre rodoviários e empresários do transporte coletivo de São Luís. A reunião foi realizada na sede do Ministério Público do Trabalho. Uma nova audiência foi marcada para a próxima sexta-feira, a pedido da Prefeitura de São Luís. Os rodoviários querem aumento salarial de 15%, reajuste no auxílio alimentação de R$ 365 para R$ 450 e inclusão de um novo dependente nos planos de saúde e odontológico. A última greve dos rodoviários na capital aconteceu em abril do ano passado e durou cerca de 15 dias. Veja, depois do intervalo, o Maranhão Acontece abre espaço para a exposição de obras de arte. A mostra faz parte das comemorações do Dia da Arte. A gente volta já. Lançado em São Luís o Festival Gastronômico Brasil Sabor, uma parceria entre Abracel e Ambev. O evento, que vai ressaltar as delícias do estado, segue até o dia 19 de maio, com um concurso de melhor receita e outros semelhantes. O Brasil Sabor vai contar com a participação de um prato especial do restaurante, valorizando a história, os temperos e ingredientes da localidade. Para conhecer quais restaurantes de São Luís estão participando, basta acessar brasilsabor.com.br. No Dia da Arte, no último sábado, a data foi celebrada com uma exposição de obras renascentistas. O período marcou a história com a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Os trabalhos revelaram grandes nomes da arte na filosofia e na ciência. A exposição aconteceu na tarde do último sábado e trouxe para São Luís reproduções de artistas renascentistas famosos entre os séculos XIV e XV. Dia 4 de maio foi o Dia da Arte e, portanto, nada mais apropriado que o tema da exposição, a arte no renascentismo. A mostra de arte nós temos desenvolvido desde o ano passado na Nova Acrópole. Esse é o segundo ano. E a ideia nossa era usar a arte como uma forma de chegar até o público falando sobre a beleza, sobre os conceitos de beleza, porque afinal de contas é algo que faz parte da vida das pessoas e nem sempre a gente tem acesso a pensar sobre isso. Além da mostra, o público presente conferiu um documentário sobre arte moderna. Um convite para entender a importância da beleza e refletir sobre o significado da vida. No período do Renascimento, Platão, Aristóteles foram redescobertos, digamos assim, que na Idade Média estudavam mais para justificar as crenças do cristianismo da época, né? Então, era uma visão mais seletiva. Então, eles estudavam Platão, Aristóteles, mas pegando aquilo que, de alguma maneira, justificasse a religião cristã, né? E depois do Renascimento houve uma outra postura, então uma postura mais livre, assim, de buscar a verdade em si. Jailton Fonseca é funcionário público, prestigiou a mostra e ficou muito feliz com o que aprendeu. É muito importante porque eu passo a refletir sobre a minha vida, sobre o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, o que eu posso melhorar em mim. Aqui a escola tem uma proposta de ensinar filosofia e ver o outro também, ajudar o outro. A questão do voluntariado, e é muito bom, assim, tem um significado muito grande na minha vida. Confira agora o que acontece amanhã. A Defensoria Pública do Estado e da União, junto com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, vão assinar termo de cooperação técnica para a realização de atendimento jurídico a pessoas em situação de rua. Nesta terça-feira, às 9 da manhã, acontece o encontro do Comitê Integrado de Segurança Pública do Nordeste. O evento será no Hotel Premier da Ponta da Areia. Amanhã, integrantes da comitiva do governo itinerante do estado vão estar nas cidades de Santa Quitéria e Milagres do Maranhão. Várias atividades para os moradores das cidades estão programadas. Uma última informação, a plataforma da Vale, que naufragou há mais de 5 meses, agora vai ter que ser retirada em 90 dias. A determinação é da Justiça Federal, atendendo a um pedido do Ministério Público. A Vale e Eusangue são obrigadas a retirar a plataforma da Baía de São Marcos porque ameaça o equilíbrio e a preservação do meio ambiente. E assim a gente encerra a edição de hoje. Um ótimo início de semana para você e até amanhã. Até daqui a pouco, às 11h30 da noite, no Dia News. Ótima noite para você e até lá. TV Guará, diferente por natureza.